aí, moçada? Meninas, meninos, meus amiguinhos. Então, moçada, estamos dando continuidade à resolução da última prova de Química da Universidade Federal de Santa Catarina. Como você sabe, uma prova ímpar, muito bem formulada. A gente já comentou sobre isso, né? É uma prova, uma somatória parcial, e ele coloca aí 4, 5, 6 até somatórias, assertivas nas somatórias, envolvendo assuntos correlatos. Normalmente ele dá uma equação de uma reação e faz as abordagens. Nessa em especial, o Enico está botando aí para você agora, e nós vamos ler juntos. Ele está falando de um mecanismo alternativo para a produção de etanol combustível. Você sabe que normalmente se produz o etanol pela fermentação da sacarose, né, da cana, o disacarídeo da cana. Então, você fermenta, usa um processo bioquímico. Aqui ele arrumou uma alternativa diferente para produzir o etanol. Presta atenção, ele podia até ter cobrado. Não por um mecanismo biológico, não por uma fermentação, né? Ele consegue produzir o etanol usando um mecanismo totalmente químico. Olha para você ver. Então vamos ler juntos? Vamos. Então ele coloca questão 35, versão azul 218 UFSC. Muito bem. Ele fala assim: cientistas convertem um poluente, olha só, em fonte de energia renovável. Olha que lindo. O poluente, obviamente, o CO2, o dióxido de carbono. Então ele diz, cientistas do Laboratório Nacional de Oak Ridge, nos Estados Unidos, utilizaram técnicas de nanotecnologia, você conhece, já comentamos sobre isso, para converter dióxido de carbono gasoso em etanol. Eu não coloquei os estados físicos na equação da reação que eu botei no quadro, mas você tem aí, né, para a gente ganhar um tempinho. A equipe criou um catalisador, você notou? A UFSC sempre cobrando o catalisador, nunca se esqueça. O catalisador é a espécie química que diminui a energia de ativação, aumentando a velocidade da reação e não é consumido no procedimento. Lembre-se ainda que os catalisadores biológicos são chamados de enzimas, são as proteínas catalíticas que aceleram a velocidade das reações no nosso metabolismo. Muito bem. Então, voltando. A equipe criou um catalisador composto por carbono, cobre e nitrogênio. Ó, esse é o catalisador, carbono, cobre e nitrogênio. E uma descarga elétrica foi usada para desencadear a reação. A solução de dióxido de carbono, CO2 em água, foi convertida em etanol com um rendimento, anote, de 63% a 70%. Bastante significativo, hein? A reação é representada abaixo. Então, a equação da reação, os pesquisadores agora trabalham para aumentar a eficiência do processo, aumentar o rendimento e investigar em detalhes as propriedades do catalisador que foi utilizado aí, como ele citou, de carbono, cobre e nitrogênio. Dá a fonte e faz as assertivas. Com base no exposto acima, é correto afirmar que 0,1. A reação representada no texto sugere que a formação de etanol é um processo que envolve a oxidação do dióxido de carbono. Aí, tu vê, ele vai trabalhar com estequiometria aqui, voltando aqui para o quadro, né? Ele vai trabalhar com estequio, com tipo de reação, mas ele sempre dá uma beliscadinha na óxido-redução. Ele está afirmando que a reação representa... o texto sugere a formação de etanol, é um processo que envolve a oxidação do dióxido de carbono. Vamos ver? Está aqui o dióxido de carbono. Número de oxidação do oxigênio, -2. Ó. Tu lembra os truques lá? Está na família 6, para estabilizar com 8, recebe 2 elétrons, cada um elétron é -1. Embaixo, o número de oxidação, em cima a soma de cargas. -2 vezes 2, -4. Como tem que dar 0 a soma das cargas, o carbono é mais 4. Então, observe que o carbono aqui é mais 4. Ó. No segundo membro, nós temos o carbono aqui agora, ó, no etanol. O oxigênio é -2, ó. O hidrogênio é mais 1, ó. Então, -2 vezes 1 é -2. Mais 1 vezes 6 é mais 6. A soma das cargas em cima dá 0, ó. Mais 6 mais -2 é mais 4. Então, o carbono aqui, ó, a soma das cargas é -4. Mas eu tenho 2 carbonos.
Então o carbono aqui é menos 2. Observe que o carbono está indo de mais 4, ó, para menos 2. Você lembra lá dos princípios básicos de óxido de redução, quando eu te mostrava que, ó, redução já é a segunda vez que aparece na prova. Redução é recebimento, ó, de elétrons. Como elétron é carga negativa, isso diminui o número de oxidação. E o que é a oxidação? O contrário. Na oxidação você tem perda de elétrons, ó, e aumento de NOx. Note que aqui foi de mais 4 do carbono para menos 2 do carbono no etanol. Diminuiu. Então houve uma redução. Olha o que ele está dizendo. Ele está dizendo na 01 que é um processo que envolve a oxidação falsa. Então já sabemos que a primeira é falsa. Note que, inclusive, a assertiva ela é capciosa, porque quando ele está dizendo que houve uma, olha, oxidação do dióxido, não é o dióxido. Na verdade, houve uma redução do carbono do dióxido. Eu diria que está duplamente errada, né? Não é a molécula que está sofrendo oxidação ou redução, é um dos átomos componentes, é o carbono do CO2 que sofre uma redução. Ele disse que é uma oxidação, marcamos como falsa. Vamos para a segunda assertiva, vamos para a segunda. Então, a segunda assertiva ele diz, 02, ao sintetizar etanol a partir de dióxido de carbono, forma uma solução cujo pH é superior a 7. Lembre-se, repassando rapidamente também, pH e pOH, você se lembra que o pH, nós vimos lá na Físico-Química, né? No módulo 3 do Química Inteligente, a 25 graus o pH varia com a temperatura, toma cuidado. O pH vai variar de 0 a 14, ó. Né? Você se lembra? Menos logaritmo da concentração hidrogeniônica, mas não é necessário aqui. Quando o pH é 7, eu tenho a concentração hidrogeniônica igual a hidroxiliônica. Então, eu digo que pH 7 eu tenho meio neutro, que pH abaixo de 7 eu tenho meio ácido, e que pH entre 7 e 14 a 25 eu tenho meio básico ou alcalino. Quando aparecer uma questão que envolva cálculo, a gente faz. Aqui ele só está cobrando a teoria básica. Então ele está dizendo, ele está afirmando de novo, vamos lá para não fazer coisa errada, na 2 ele afirma, ao sintetizar etanol, forma-se uma solução cujo pH é superior a 7. Para o pH ser superior a 7, ó, eu tenho que estar no meio básico. Note que para o pH ser superior a 7, eu tenho que ter a concentração hidroxiliônica, ó, maior que a concentração hidrogeniônica. pH menor que 7, eu tenho a concentração hidrogeniônica, ó, maior que a concentração hidroxiliônica. E, obviamente, no pH 7, meio neutro, ó, eu tenho concentração hidrogeniônica igual à concentração hidroxiliônica. Ó. A água, por exemplo, né, é o meio neutro por excelência. Observe que na equação da reação produz-se OH- a hidroxila. Um dos produtos da reação do CO2 com água e com os 12 elétrons é hidroxila. Então, se eu tenho produção de hidroxila no segundo membro, a concentração hidroxiliônica é maior que a concentração hidrogeniônica. Isso indica que esse pH está compreendido entre 7 e 14, ou seja, o meio é básico, o meio é alcalino. Então a segunda assertiva dele é verdadeira na 02. Tranquilo? Tranquilo. Então só por isso, ó, que produziu OH-. Concentração hidrogeniônica maior que a hidrogeniônica, pH de 7 a 14, meio básico alcalino. Muito bom. Vamos para a assertiva 02, 04, então 01, 02, 01 falsa, 02 verdadeira, 04. Vamos apagar o quadro, porque agora nós vamos ter que fazer umas continhas. Essa aqui até que não teve tanto cálculo, né? Tem questões dele, como as anteriores que nós fizemos, você se lembra? Que tem muito cálculo estequiométrico, né? É o tipo da prova, né? Então vamos ver agora a 08. Na 08 ele diz, perdão, a 04. 04. Considerando-se um rendimento de 63, então, ó, rendimento da reação, ó, igual 63%. Tranquilo. Ele disse que era o mínimo, o rendimento era esse, o máximo 70%. Seria possível produzir 92 gramas de etanol, ó,
Então, ele diz que produz 92 gramas de etanol, massa de C2H6O, igual a 92 gramas, isso é o que ele está dizendo. Vamos lá, na 04. A partir de 176 gramas de CO2. Então, ó, ele vai utilizar 176 gramas de CO2, ó. E diz que, utilizando isso, ele irá produzir, ó, segundo os dados dele, 04, 92 gramas de etanol. Aqui, ó, nós não sabemos, nós vamos ter que testar. Como é que nós vamos fazer? Não é muito difícil. Vamos lá? Vamos. Veja, então, eu sei da equação que quando eu utilizo 2 mols de CO2, ó, eu produzo 1 mol de C2H6O. Agora, em massa, quanto é 2 mol de CO2? Você se lembra, dados da sua prova, que o carbono é 12, o oxigênio é 16. Então, ó, 16 vezes 2, 32. Mais 12, 44, cada 1 mol. Ó, como eu tenho 2 mol, eu tenho 88 gramas. Isso é o que eu sei da equação da reação. Cada 2 mol, ou 88 gramas, produzem, olha aqui, 1 mol, ó, de etanol. E quanto tem em grama 1 mol de etanol? 12 do carbono, vezes 2, 24. Mais 1 vezes 6, 30. Mais 16, 46 gramas. Isso quer dizer que eu produzo 46 gramas de etanol quando eu utilizo 88 gramas de CO2. Ele está dizendo que ao produzir 176 gramas, perdão, que ao utilizar 176 gramas de CO2, ele produziria 92 gramas de C2H6O. Vamos checar se é isso mesmo, para não fazer conta errada? Então, lendo agora para a resolução. Ficou fácil, né, agora? Então, ó, ele afirma no 04, rendimento 63, produzir 92 gramas de etanol a partir de 176 de dióxido de carbono. É o que nós vamos testar. Vamos lá. Então, fazendo a continha, nós vamos ver o seguinte, aliás, nem precisa fazer, né? Vamos botar um X aqui, ó. Quanto que eu produzo? Se quando eu uso 88 de CO2, eu produzo 46 de etanol, C2H6O, a hora que eu utilizar 176, quanto que eu vou produzir aqui? Fácil, ó. X é igual produto dos meios, 176, que multiplica 46, ó, aqui que multiplica aqui, dividido por 88, ó. Mas não precisa fazer, né? É só olhar aqui o seguinte, ó. 176, para ganhar tempo na hora da prova, é o dobro de 88, é 2 vezes. Então aqui vai dar 2 vezes também, ó. Então aqui vai dar 92 gramas de etanol. Então a resposta está certa? Ele fala que produz 92? Não, né? Seria 92 se o rendimento fosse a 100%. Mas o rendimento não é a 100%. Como o rendimento não é a 100%, ele diz que o rendimento é 63 aqui, ó, nós só fazemos isso, olha. Vamos colocar aqui, ó. Seria 92 gramas, produziria 92 gramas de etanol se essa reação tivesse um rendimento pleno de 100%, ó. Como ela não tem, ele diz que o rendimento é 63, é só fazer a continha, ó. Quanto é que vai ser produzido na realidade? X igual a 92 que multiplica 63 dividido por 100. Olha aí, fazendo a continha, nós vamos encontrar 57,96 gramas de etanol, de C2H6O. Ele está dizendo que conseguiu produzir 176, então a 01, 02 a 04 também é falsa. Tranquilo? Tranquilo. Vamos para frente. Bem legalzinha, né? Tu viu? Bem simplesinha, mas bem legal. Eu acho assim, eu diria que é praticamente impossível você fazer uma prova da UFSC, da Universidade Federal de Santa Catarina, sem que haja envolvimento de cálculo estequiométrico. Ele gosta muito dessa parte, e está certo. O aluno tem que dominar mesmo. É o beabá da química. Bom, vamos para 08 agora. Então, 01, 02, 04, 08.
Na 08 ele fala, se a reação tiver um rendimento de 70%, então agora, ó, rendimento da reação igual a 70%. Lembra do que eu te falava lá na Química Geral, no módulo 2, lá do Química Inteligente? Quando ele fala em pureza ou impureza, você calcula antes de começar a resolver o problema. Ah, carbonato de cálcio, 40% de pureza, 100 gramas, só tem 40 gramas. Então só vai reagir 40. Quando ele fala em rendimento, primeiro você faz o cálculo, e no final você faz o cálculo de rendimento. Pureza ou impureza, calcula antes de começar a resolução. Rendimento, depois que terminar. Então ele diz na 08, se a reação prosseguir com 70%, cada 10 mol de CO2 serão convertidos em 161 gramas de etanol. Vamos ver? Ele está dizendo, ó, que se for 100%, cada 10 mol, então note aqui, eu tenho aqui 2 mol, ó. Olha, eu tenho 2 mol de CO2. Observe que com 2 mol de CO2, eu consigo produzir, vamos pelos dados dele, ó, eu produzo com 2 mol de CO2, eu produzo, ó, em massa, 24, 12 vezes 2, 30, 46 gramas aqui, ó. Olha aqui, com cada 2 mol. Agora, observe, ele está dizendo que eu vou utilizar 10 mol, dado do problema. A hora que eu utilizar 10 mol aqui, ó, tá? Quanto que eu vou produzir em massa de etanol? 2 mol, tirei daqui, ó, produz 1 mol, passei para massa, 1 mol é 46, porque ele está falando em massa. Então, vamos ver, igual a X. Fazendo a conta, ó, X é igual a 10 vezes 46, ó, este vezes este, dividido por 2. É só simplificar aqui, ó, multiplica por 5, vai dar 5 vezes 6, 30, a 3, ó, 23, 230 gramas. Quer dizer, utilizando 2 mol, eu produzo 46 gramas. Se eu utilizar 10 e o rendimento for a 100, eu produzo 230. Mas ele está dizendo para nós que o rendimento é 70. Então, fazemos uma segunda conta. Ó. 230 gramas seria produzida quando eu utilizo 10 mol de CO2 se o rendimento for a 100%. Como o rendimento proposto por ele é 70%, qual foi a massa real de etanol que foi produzida a partir de 10 mol? X é igual a 230, que multiplica 70 dividido por 100. Já fizemos a continha, X é igual a 161, 161 gramas de etanol, C2H6O. Ele diz que é produzido exatamente 161, então é verdadeira a 08, ó. 01 falsa, 02 verdadeira, 04 falsa, 08 verdadeira. Por enquanto temos 2 verdadeiras. Vamos para a próxima assertiva. A de número 16. O catalisador utilizado, Henrique está botando aí para ti, o catalisador utilizado para a produção do etanol possui a função de aumentar a corrente elétrica? Não. Já te disse, catalisador é a espécie química que acelera a velocidade da reação porque diminui a energia de ativação. Já te mostrei todos os gráficos lá, quando a gente falou em cinética, a velocidade das reações, mas oportunamente a gente vai resolver uma aqui também desse, tá? Não sei se foi nessa prova da UFRGS, acho que não, mas é uma outra prova que eu estou preparando para a gente, tem umas duas, três questões sobre catalisador. Mas o catalisador, ele é a espécie química que diminui a energia de ativação, propondo um atalho para a reação, aumenta a velocidade, mas não é consumido. Então já está errado aqui, quando ele diz, ó, o catalisador utilizado para a produção de etanol possui a função de aumentar a corrente elétrica, não, de diminuir a energia de ativação consumida no processo de conversão, resultado em um maior rendimento para a reação. Não, ele aumenta a velocidade, não necessariamente rendimento. Falso. Então a 16 é falsa também. E finalmente, a 32, onde ele diz, na conversão de CO2 em etanol, a água atua como agente oxidante. De novo, óxido redução. Olha só, é curioso de observar, né, que ele insistiu nisso daí. Aqui, ó. Você viu que o carbono aqui é mais 4, nós já tínhamos calculado. Olha aqui. E o carbono aqui, ó, você viu aqui,
era menos 2, ó. Então, está passando de mais 4 para menos 2, o carbono está sofrendo uma redução. Então, tem duplo erro, porque veja que o agente redutor é aquele que sofre oxidação. Quando um elemento doa elétrons para outro, ele está reduzindo o outro elemento, mas ele se oxida. Então, cuidado que é o contrário. Quem se reduz sofre oxidação. Quem se oxida, desculpem, quem se reduz provoca a oxidação. Para eu tomar elétrons de alguém, vamos falar assim para ficar mais claro. Ó. Quando eu tomo elétrons de alguém, eu estou me reduzindo, mas eu estou oxidando o outro. Então, eu ao me reduzir, sou agente oxidante. Então, quem se reduz, preste atenção, é o agente oxidante. E quem se oxida é o agente redutor. Erro também, né? Erro grosseiro. Então, falsa também, ó, na 1, 2, 4, 8, 16, né? Então, aqui foi a 32 também falsa. Então, nós marcamos como verdadeira a 2 e a 8, dando um total de 10 na alternativa 30, perdão, na questão 35 da prova azul de 2 e 8. Muito bem, meninos, a gente volta na sequência, espero que você tenha gostado, né? E a gente continua resolvendo essa prova. Depois a gente vai resolver todos os vestibulares. Entre em contato com o pessoal aí da administração, ó, sugere a prova que você quer que resolva, as questões, a gente está aí para isso. Beijo grande no coração, fiquem com Deus e namastê.